inelegível. Acabou. Não é bem assim, né? Também não. Acabou. Então, meus amores, como é que vocês estão? A propósito, escutar aqui algum barulho, a vizinhança resolveu fazer obra no exato momento em que resolvi gravar o vídeo. Ou seja, normal, como sempre acontece. Espero que vocês não se incomodem ou que o barulho não seja tão insuportavelmente alto que atrapalhe aqui a gravação. Aproveitando que já interrompi para falar do vizinho da Maquita, já se inscreve no canal, dá o seu like, nunca te pedi nada, a não ser dar like e se inscrever no canal. Bolsonaro inelegível, gente, que catarse, que momento. Não, e digo isso pra vocês sem nenhum problema de parecer, nossa, meu Deus, extremamente parcial? É sério mesmo que você está sendo tão parcial nesse momento? Sim, estou. Veja bem, não há nem que se falar em parcialidade num momento como esse, visto que Bolsonaro apenas ficou inelegível em razão das próprias atitudes. Peraí. Ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Como vocês sabem bem, ele foi condenado pelo TSE à inelegibilidade por 8 anos, ou seja, só poderá se candidatar em 2030. Falando de uma maneira muito subjetiva aqui. Fiquei feliz pra cacete. Mas não feliz que houve justiça a qualquer custo. Que isso é frágil. Se em algum momento a gente aplaude a justiça a qualquer custo, ou para derrubar os meus inimigos, tudo vale, a gente acaba empoderando um sistema que acaba ferrando a gente também. Lavajatismo abriu um precedente enorme para esse sentido, mas enfim, essa não é a pauta do vídeo. Fiquei feliz e fiquei mesmo, objetivamente, Bolsonaro se fudeu em razão de algo que ele mesmo fez. Tendo em vista uma prática ilegal que ele cometeu, a justiça agiu e o condenou. Porque no universo de crimes eleitorais, no universo de todos os tipos de crimes possíveis, ele tá fechando quase o bingo de ilegalidade cometida. O multi-investigado Bolsonaro, e pelo menos uma vez, acontecer, ter um resultado prático, tem um sabor diferente. Deixa aí no comentário o que vocês beberam para celebrar a inelegibilidade do Bolsonaro, o que vocês fizeram, foram pra rua, correram na rua, lá, tirou a roupa você correndo. Como foi a sua comemoração pela inelegibilidade de Bolsonaro? É interessante que depois que ele saiu do governo e percebeu que as coisas estavam ficando difíceis para ele começou a mudar um pouco o discurso, não é verdade? Começou a falar de uma maneira mais mansa, menos bélico, menos belicista. Mas o fato é que a verdade é que, enfim, Bolsonaro é o Bolsonaro, a gente sabe o que a gente passou durante esse período, e vê-lo, pelo menos, não se candidatando durante 8 anos é maravilhoso. Ele inelegível por 8 anos. O que isso significa? Bem, apenas isso. Ele inelegível por 8 anos. Mas agora vamos aqui à realidade. Pois é. Ficou inelegível. E daí? Tirando objetivamente que nos é lícito celebrar um momento como esse, mas na vida prática a respeito do levante neofascista que acontece no Brasil, isso não representa muita coisa. E aí, agora eu vou devagar um pouco com vocês, porque os meus devaneios a respeito do que pode representar isso. Primeira coisa. Bem, Bolsonaro inelegível. Isso representa o quê? Para o movimento neofascista, objetivamente, não, porque Bolsonaro vai seguir sendo um cabo eleitoral de grande excelência, vamos colocar assim, visto que ele é o totem da extrema-direita, é o totem da extrema-direita. Então, não há dúvida de que, para quem ele apontar, este será o escolhido. A extrema-direita segue, apesar do Bolsonaro. Mas aí tem um ponto 2.
De qualquer maneira, o bolsonarismo, e assim como a extrema-direita se dá no Brasil, com a queda do Bolsonaro, sem ter o nome do Bolsonaro como um presidenciável, sem poder sequer concorrer a qualquer cargo eletivo, tem um problema 2 para eles, porque eu não me lembro, não vi nenhum tipo de movimento tão autofágico bolsonarismo. Enfim, vão deixando ex-aliados ou até aliados pelo caminho, soldados abatidos vão ficando pelo caminho, as discussões dentro do próprio movimento são coisas absurdas. É um movimento estranho, vamos colocar assim. Movimento estranho. Eles se mastigam. Então essa atomização do movimento, sem ter uma figura aglutinadora efetivamente no páreo, competindo, né, a um cargo eletivo, que o objetivo, obviamente, do Bolsonaro seria ser presidente nas próximas eleições, antes mesmo do corpo do Bolsonaro esfriar, antes mesmo de sair quando se percebeu o cheiro de que ele se tornaria, quem sabe, inelegível, a extrema-direita já começou a brigar pelo espólio do bolsonarismo, o espólio da extrema-direita. O bolsonarismo, a extrema-direita, parece aquela família, aquela história clássica da família que alguma avó, algum parente morre e as pessoas já estão se degladiando pelos bens. Essa mesa é minha, esse dinheiro, o carro, me dá o vestido, aquele jogo de pratos e pá, não sei o que, facada e xinga e tudo mais. Esse é o status do bolsonarismo nesse momento. Não tenha sido diferente. Essa atomização dentro do movimento sempre existiu. No entanto, com a queda do Bolsonaro, ou pelo menos sem a presença do Bolsonaro objetivamente na competição, essa briga por esse lugar, por esse espaço, quem representa o bolsonarismo melhor que Bolsonaro? Quem é aquele mais bolsonarista que Bolsonaro? Quem é aquele que ressoa mais o bolsonarismo, que reúne mais características? Michele Bolsonaro é uma figura que para mim está fora desse jogo. Muito embora possa se criar artificialmente a figura de Michele Bolsonaro como uma pessoa que possa fazer parte do rolê da política para cargos majoritários, não imagino. E, enfim, eu acho que o Bolsonaro ele é machista demais para querer a Michele nesses espaços. Como ele já deu declarações nesse sentido. Foi deputada, vereadora, deputada estadual, nesse sentido. Se pá, ok. Fora desses cargos, não imagino que Bolsonaro dará o seu aval para que ela seja herdeira do bolsonarismo. Conhecendo a figura de Bolsonaro, tem uma coisa que ninguém falou até agora. Bolsonaro precisa de controle absoluto para ser alguém que esteja coordenando como se fosse o longa-manos dele. Alguém que olhe para uma pessoa e veja nessa pessoa como se fosse a mão do rei, né? Ele não pode estar ali, mas que todos saibam que aquele que ali está em meu nome, sobre a minha bênção. Dentro do cenário político, eu não vejo ninguém que Bolsonaro confie para exercer essa função. Não vejo ninguém. Estão falando do Zema, estão falando do Tarcísio, de São Paulo, mas eu não vejo, e Bolsonaro é uma pessoa naturalmente muito desconfiada de tudo, né, de todos, de um nível, de acordo com algumas matérias que já saíram nesse sentido, que denotavam um certo grau de paranoia. Não imagino alguém que esteja nesse cenário aí que ele queira que de repente faça parte disso. Que seja esta pessoa escolhida. Dito isso, vou arriscar aqui. Isso aqui tirei aqui do Instituto, enfim, tirei do cu. Mas é uma coisa que eu penso que talvez a pessoa que possa vir no lugar de Bolsonaro vai ser um dos filhos do Bolsonaro, se eventualmente não tiver sido preso. E a única pessoa que eu vejo que tem maturidade política para exercer isso é o Flávio Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, absolutamente limítrofe em muitos aspectos. Carluxo, não preciso comentar. É difícil compreender, eu não consigo ter a capacidade cognitiva de alcançar a abstração dos textos de Carluxo no Twitter.
É muito difícil pra mim. Muito difícil. É capaz dele um dia postar no Twitter qualquer coisa que seja e causar 12 incidentes diplomáticos com um tweet e, na verdade, ele só queria dar bom dia. A gente não faz a menor ideia. Enfim, a única pessoa que sobra que tem uma certa inteligência política, muito embora enroladíssimo com a justiça, é o Flávio Bolsonaro. Então, tirando do mais absoluto, nada a quem imagino que poderia cumprir essa função seria Flávio Bolsonaro. A gente tem muito ainda para vir pela frente, tem muita coisa ainda para acontecer. O Bolsonaro, muito embora ele esteja inelegível, mas ele ainda vai continuar sendo um agitador da extrema-direita, só que talvez com mas talvez com menos tração. E não digo não por falta de vontade, mas ele tá um pouco enrolado com a justiça, né? E talvez o esticar a corda em alguns aspectos, tal como ele fazia antes, né? Sai, Alexandre de Moraes! Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Ele tinha a institucionalidade do cargo, enfim, a proteção do cargo que ocupava. Agora ele não tem mais. Então, se ele eventualmente começa a falar um monte de besteira, ele pode ir preso. Sem falar das investigações e inquéritos que estão em curso. Bolsonaro, ele ainda, obviamente, se coloca como um líder da extrema-direita. Os seguidores da seita o colocam nesse lugar, mas no final do dia, Bolsonaro está muito preocupado, mas realmente preocupado. O que faz esquentar a cabeça dele quando e se ele vai preso. E essa é a preocupação dele. E talvez seja o tipo de coisa que ele vai lá dar a pinta dele de como agitador das massas fascistas, mas ele está bem preocupado em não ser preso. Cada o andar da carruagem e o curso das investigações. Não sou eu que estou dizendo, viu? Uma vez que o sujeito está sendo multi-investigado por diversas coisas. Entre essas coisas, questões que podem de fato colocar preso, pode ser que vá preso, a depender do curso das investigações. A saber, dito isso, é uma coisa importante perceber que, enfim, acho que é isso aí mesmo, gente. É isso, foi só um devaneio mesmo. 2030 é logo ali, mas até lá tem muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer. Quem cravar o que vai acontecer daqui pra frente tá errado. Quem cravar assim, não, isso vai ser isso que vai acontecer. Tá errado. Se Bolsonaro, por exemplo, for preso, as coisas mudam muito rapidamente de cenário e a extrema-direita vai se atomizar de uma maneira absurda. Bem, já comemoramos, né? Então, beleza, bola pra frente, tem muita coisa ainda que a gente precisa observar. Já curtimos o nosso sextou, né, de celebração pela inelegibilidade do Bolsonaro. Agora, ficar atento porque tem muita coisa pela frente, muita coisa à frente e precisamos ficar atentos. Bem, então é isso. Só falei aqui meia dúzia de coisa com vocês. Mais uma vez, sem muito roteiro. Agora temos outras batalhas pela frente. Amanhã vai ter outro vídeo. Vamos falar de outras coisas. Ainda dentro desse universo da extrema-direita. Uma vez que saiu da tumba, não voltará para lá tão cedo. Então, é isso, meus amores. Um beijo pra você. Por favor, mais uma vez, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente aí. E é isso. Beijo. Até a próxima. Bolsonaro inelegível. Inelegibilidade. É isso. Inelegível.